Aproveite o seu bem mais precioso, que é você. Começamos mais um A Vida Podcast. E nessa série Chaves que Abrem Portas, eu trouxe alguém aqui, gente, gabaritada. Olha o tanto de medalha que tá na mesa. Agora vocês vão ver. Calma, calma. Hoje eu estou aqui com a Miriam, a Ultra Miriam, e vocês vão entender, eu vou deixar ela contar a história pra vocês conhecerem o porquê desse nome Ultra. Muito obrigada por ter aceito meu convite. Elizabeth, gratidão por poder dividir, compartilhar um pouco da minha história, da jornada. Eu tenho sentido já e já sendo abençoada por Deus, igual quando você começou agora. Porque em todos os momentos eu tenho entregue nas mãos dele a minha vida para que eu seja instrumento de algo melhor. Porque ele me deu uma jornada que não pode ser só minha. Eu preciso, estou sentindo esse chamado de compartilhar. E gratidão por poder estar aqui. Poder compartilhar, contar quem que é a Miriam Cristina Tavares, né? Uma pessoa que nasceu de 7 meses de cócoras, parto normal, não, anormal, porque né, eu estava sentada, numa situação de que desde o nascimento eu já vim lutando pela vida. E aí esse lutar pela vida, na jornada hoje com 55 anos, entre muitos altos e baixos, Deus sempre me mostrou em alguns momentos, teve momento de minha briga com ele, parece absurdo, mas tive. Sou normal de carne e osso e, infelizmente, em algum momento específico, eu tive aquela dor profunda demais e me questionei, estava querendo quase que tirar satisfação com o pai, porque eu fiz isso, mas... hoje eu entendo que a jornada toda, e nesses momentos, ele estava me carregando no colo. Sabe? Por tudo que eu conquistei, que eu consegui fazer até aqui, e que agora é um novo salto. É um novo desabrochar, igual a borboleta que estava no casulo, para poder mostrar para as pessoas, realmente, quem que é a Miriam Tavares, que se tornou a Ultra Miriam, por que Ultra Miriam, o que ela aconteceu. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos de idade. O pessoal de Goiânia, muitas pessoas seguidoras devem lembrar de no dia do aniversário, de repente, tocar o telefone, naquela época de telefone fixo, que tocava e começava uma mensagem. Não desligue, essa é uma mensagem do Disque Parabéns. Aí entrava um fundo musical e depois vinha uma mensagem. Lindas mensagens, parabenizando pelo aniversário ou mensagens de amizades. Eu fui a inventora do Disque Parabéns. Eu e minha mãe. Eu fiquei assim impactada com isso, porque era algo que eu ficava louca para receber essas mensagens no dia do meu aniversário. E Deus trazer você aqui hoje, a pessoa que inventou. Olha só como que a vida é, né? E assim, já naquele momento da minha idade, junto com a mamãe, nesse trilhar, minha idade de 16 anos, a gente já trazia coisas positivas para as pessoas, que traziam felicidade. Eu lembro que eu mandei uma mensagem, eu morava ainda, porque começou fundo de quintal, dentro de um apartamento pequeno. E eu fui mandar para o filho de uma vizinha de baixo, e era cedo. Eu escutei o telefone tocando quando foi, e era o filho dela. Ele saiu berrando em prantos, que eu escutava o grito dele, da emoção, porque era uma condição financeira difícil deles, e ele receber, e aí o tanto que ele ficou impactado. E a gente saber que por muitos anos a gente levou muitas felicidades através, né? Sendo aquele interlocutor, porque a pessoa era amigo ou parente, solicitava uma palavra amiga para outro, qualquer que fosse a ocasião, e a gente levava essa mensagem. Isso foi muito bom. Por 10 anos, né, eu fui a CEO, a dona da empresa, e depois... Naquele momento de 0800, que começou a ter 0800, nós fizemos uma parceria com outro, com a pessoa que detinha, tipo, a central de atendimento para fazer débito em conta de 0800, porque a gente tinha um cobrador que ia receber. Então, a gente quis tentar atualizar, facilitar para o cliente, para já ser debitado em conta, e acabou que nós acabamos sendo concorrente conosco mesmo. E depois de 10 anos...
falimos, né? Foi um momento de fechar a empresa. A gente percebeu que a tendência do segmento era ficar... já estava num sistema informal e a gente já tinha avançado muito em tecnologia. Nossos atendentes estavam sempre em baias, com computador. E nós começamos com fitinha cassete. Né? Eu lembro que o primeiro concorrente que abriu foi um ex-funcionário. Que aí ele montou, porque ele viu a facilidade, o início como era, né? Mas tudo aconteceu como tinha que ser. Aí, naquela época, eu estava praticamente terminando meu curso superior, eu sou formada em economia. Eu me casei aos 23 anos, aos 24, me tornei mãe do Fabrício, que hoje já está com 30 anos. 3 anos depois, eu tive o Tarek. Quando eu tive o Tarek, através de relacionamento, amizade, porque aí eu já estava sem emprego, condição de quem teve uma vida próspera, já carro próprio, casa própria e tudo, tive que vender para honrar com os compromissos. Eu acho que algo que eu tenho muito forte são princípios e valores. Valor que eu aprendi, que foi passado do meu avô. Meu avô aprendeu a desenhar o nome. Então, o que ele sabia de assinatura foi porque ele aprendeu a desenhar o nome. Ele deixou, assim, 5 fazendas. Então, ele foi um homem próspero. E ele já falava, para um salafrário, não adianta papel no mundo. Você pode ter documento assinado, reconhecido, firma, tantos papéis que você quiser, que não vai resolver nada. Para uma pessoa honesta, você não precisa de nenhum papel, a palavra dele é o suficiente. Então eu trago isso comigo, desse valor. Por quê? Porque é meu. Isso é princípio, isso é brio, isso é coisa que a gente traz de geração e eu não me permito que isso fuja da minha essência. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com a evolução das coisas, com redes sociais, que às vezes as pessoas estão perdendo princípios por conta de dinheiro. Um exemplo é, eu recebi convite para fazer coisa, divulgação de jogos, né, de tal. Eu falei... Não faz sentido, né? Não, nenhum, entendeu? Não preciso. Eu sei que aquilo, o que é meu, virá. O que é do homem, o lobo não come. E eu vou na jornada escalada. É degrau por degrau. Por quê? Porque se eu não passar pelo processo e entender esse processo, você não chega lá na frente, você não se sente merecedor daquilo que você teve. O que acontece? Porque muitas pessoas, às vezes, ganham na loteria, vivem bem, depois, anos depois, você dá notícia que ele quebrou, que ele não tem mais nada. Porque ele não se achou merecedor. Ele não entendeu a identidade dele, né? Porque aí entra na linha de identidade, é quem eu sou. Aí ele é a pessoa a fazer para ser a pessoa a ter. Então, como ele não fez a jornada, ou de trabalhar, de se empenhar para ganhar aquele dinheiro, quando chega, ele não sabe como lidar com ele. Né? E aí coloca os pés pelas mãos, sai gastando demais, achando que não vai acabar. E uma fala, dinheiro não aceita desaforo. Então, se você gastar mais do que o que ganha, você pode ser a pessoa mais próspera, sim. Você pode ganhar muito. Mas se você está gastando a mais, você sempre vai ficar no vermelho. Você não vai conseguir. Então, isso também é uma parte da jornada, que aí você vai aprendendo passo a passo. E aí, aos 27 anos, eu me tornei mãe do Tarek. E com 10 meses de idade, nós descobrimos, né? Meu sogro morava em Araguaína. E o Tarek tem um primo de 3 meses de diferença dele. E aí meu sogro brincava com o Gabriel. De repente ele estava amamentando, ele batia palma, o Gabriel parava tudo que estava fazendo e ia procurar o som. E como ele veio, teve um dia que eu estava amamentando o Tarek, aí ele fazendo as mesmas brincadeiras que fazia com o Gabriel. E o Tarek tá lá, ó, mamando, feliz da vida, não é comigo. Um monte de barulho lá que acabe. E aí meu sogro pegou e comentou com o pai do Tarek, pegou e falou, olha, jovem, eu brinco com o Gabriel, ele para tudo e procura o som. Eu tô brincando com o Tarek e ele não para. Dá uma olhada
Porque às vezes pode ser uma cera, uma sujeirinha, alguma coisa. Porque naquela época, nós estamos falando há 27 anos, né? Não era lei ainda fazer o teste da orelhinha. Porque hoje, na maternidade, tem o teste do pezinho, o teste da orelhinha. Então, se detectam alguma não conformidade auditiva, então você já sai, recém-nascido, você já tem um diagnóstico que tem algo que não está correto. E aí, quando ele falou isso, nós fomos procurar profissionais, médicos. Aí fiz uma consulta e falou, olha, precisa fazer um exame em bebê, chama Bera, que ele tinha que fazer sedado, dormindo. E aí o médico indicou, falou, tem 2 lugares muito bons, no Santa Helena, lembro até hoje o nome da doutora, Helena Tolentino, e no outro Hospital Torrino. A máquina do Hospital Torrino estava quebrada. Meu Deus. É a ansiedade, eu pensando, ai meu Deus. E aí o outro médico estava em congresso, só ia voltar 30 dias. Então, aconteceu. O primeiro dia que fomos, eles davam um remédio para sedar, ao invés dele dormir, ele ficou pilhado. Meu Deus. Ele não dormiu. E eu, ansiosa. E é lógico que ele estava percebendo a minha ansiedade. Porque aí ele vinha querendo brincar, e eu falei, vai dormir, menino, vai dormir. Aí não conseguimos. Aí depois, na outra vez, fizemos o exame e deu surdez profunda bilateral. Eu peguei e li aquilo, aí eu leio, né? Tipo assim, sugestiva surdez profunda bilateral. Tá, mas e daí? Eu sou muito prática, né? Tipo, é isso, e daí? Eu ainda não tinha noção do que era um surdez profunda bilateral. Surdez profunda bilateral não escuta um barulho de uma turbina de avião. Não escuta som nenhum. É como se fosse 100% surdo. Ele é 100% surdo. Ele não chega a ser anacúsio, que aí é como se fosse até menos. Ele não chega a ser uma surdez negativa, porque ainda tem anacusia. Mas ele é 100% surdo. Sem o aparelho, que depois se tornou, ele não escuta nada. Nada. Aí nós descobrimos, em uma fase da vida que eu tinha quebrado financeiramente, estava trabalhando como administradora numa escola de informática, Microcamp, ganhando salário mínimo. E aí, o que aconteceu? Como eu estava na escola e eles disponibilizavam para os funcionários cursos, eu trabalhava de dia e à noite eu fazia todos os cursos disponíveis da escola. Word, digitação, PowerPoint, porque era quase que uma escola técnica, preparando as pessoas para o mercado de trabalho. Aí, nós ficamos sabendo, quando saiu esse resultado do exame, que foi aquele momento de dor, né? Tipo assim, nós recebemos o diagnóstico, foi numa terça-feira, 6h30 da tarde. Foi a última consulta do médico que a gente conseguiu encaixe. Então, à noite, quando nós tivemos esse diagnóstico, ele pegou e falou, sugestivo de surdez profunda. Ele pegou e falou, não tem o que fazer. Estão falando aí de implante coclear, mas é muito novo, a gente não sabe nada. Então, tem que colocar um aparelhinho. E aí, ele vai passar aí para a fonoaudióloga, daqui a pouco ele tomar com o aparelhinho, e daqui 6 meses volta para limpar. E aí, né? Só isso que você tá me dando de chance? Tipo assim, nada mais? O que vai virar lá na frente? Ele não estava me dando uma esperança. Um laudo 7 horas da noite, que tipo assim, se for 7 horas da manhã, eu ia no outro médico, no outro, para me dar uma luz. Não. A gente teve que digerir essa dor à noite, né? E aí aquele desespero, aquele choro, aquela dor, porque a gente se questiona. Tipo, por que eu? Por que Deus me deu um filho surdo? Não tô querendo engrandecer a dor. Mas eram os questionamentos que eu, com a minha imaturidade, ou num momento de desespero, que você se questiona e fala, putz, tinha uma vida abundante, quebrei, depois que eu quebrei, agora que eu preciso, quebrei, aí agora que eu preciso, que eu tenho um filho surdo, que eu preciso de recursos, você não me dá, ainda me dá um problemão, né? Me dá isso de presente. O que eu vou fazer com isso? E aí, sem saber, sem ter luz,
Uma amiga que formou junto comigo, pegou e falou, acho que 1 ou 2 dias depois, né? Porque ela viu o desespero que eu estava e tal. Ela falou, Miriam, eu conheci uma menina surda que estava descendo no elevador comigo e ela não estava usando gesto para comunicar. Por que você não conversa com a mãe dela? Porque a mãe dela já passou por tudo que você vai passar. Eu falei, nossa, claro, me dá o telefone, deixa eu ver se eu consigo falar. E foi o que eu fiz. Consegui conversar com a mãe dela, ela me explicou, e aí ela pegou e falou assim, Miriam, esquece tudo que você viu em Goiânia e vai para Bauru. Eu pensei, Bauru? Interior de São Paulo, tratamento médico, consulta, pagamento, ganhando salário mínimo, viagem, almoço, estadia. Ela falou, se ele for implantado, se você conseguir, lá é tudo pelo governo, é pelo SUS. Aí já acendeu uma luz. Eu falei, bom, esperança. Então, não é particular, é coisa do governo. Ela pegou e falou, e muito bom, é referência. Ela pegou e falou, o difícil é conseguir vaga. Porque lá, comparado a uma coisa que a gente tem próxima, é igual o Sara Kubitschek em Brasília. Lá é um centro de pesquisa audiológica que tem muitos critérios para conseguir vaga. Eu falei, tá bom, o que eu fiz? Aí eu já fui, então vamos conseguir essa vaga lá. Vamos, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Aí eu saía, conhecia alguém, por exemplo, como se fosse igual a você, na época. Aí eu falei, Elizabeth, por algum acaso, você conhece alguém que conhece alguém, ou que trabalha, ou que conhece o doutor Ozimbo, lá no Centrinho, Hospital de Deficiências Crânio-Facial, em Bauru e tal. Aí você ia falar, não, mas aí eu imprimi num papelzinho o meu nome, telefone, cartão, o nome dele. Eu falei, não, mas vai que você conhece alguém? Deixa eu te deixar meu telefone, porque às vezes você passa que eu estou precisando de uma consulta para o meu filho lá. Se você puder me ajudar, te agradeço. E assim foi, do nada. Eu conheci alguém assim de paraquedas. Eu falo, passava o óleo de peroba na cara, que é cara de pau. Aliás, não, eu tenho outra frase, de Rubens Alves. Ninguém sabe o que um calado quer. Eu preciso verbalizar. Eu preciso falar o que eu preciso. Inclusive para Deus. Deus ajuda, né? E aí, era isso. Aí, beleza. Com 30 dias, nós já estávamos agendados para ele ir. Então, com 30 dias, nós conseguimos. Mas por que conseguimos? Porque como não tinha o teste da orelhinha na maternidade, os casos que chegavam lá eram de crianças com 2 anos, que é aí que eles estavam passando a perceber, tipo assim, mas 2 anos já era para as crianças estar falando. Não está falando, deve ter alguma coisa errada, né? E aí, como meu sogro nos alertou e nós fizemos o mesmo, nós descobrimos a surdez dele com 10 meses. E aí, quando chegou o laudo lá em Bauru, porque eu já tinha feito exame, mandei tipo um relatório que eu estava tentando alguma coisa. Aí a chefe da fono levou para uma supervisão e falou, chegou um caso aqui. Ela falou, o que é? Qual a idade? Ela falou, 10 meses. Ela falou, é prioridade. Por quê? Porque eles queriam, como é pesquisa, eles queriam fazer o estudo do implante com o menor tempo de privação ao som. Então, como ele tinha 10 meses, ele estava à frente dos que chegavam em casos de 2 ou 3 anos, entendeu? Então, isso foi um diferencial, foi o diferencial para conseguirmos a vaga de 30 anos. Fora a minha persistência, porque teve um dia que chegou lá, depois eu fiquei conhecendo nisso, né? Um compadre, amigo, muito amigo da minha ex-comadre, que ele é amigo e morava em Bauru. E lá em Bauru. Aí a gente pediu, ele foi lá pessoalmente, para ver o que precisava para arrumar uma consulta. Aí quando ele foi, a menina pegou e falou, olha, pode falar para a mãe, ficar tranquila, ficar calma, porque hoje é a 3ª solicitação dela. Ou seja... E ele pessoalmente. Então, pode ficar tranquila, pode ficar... Ou seja, não é um diagnóstico que define. É o que você vai fazer com o seu diagnóstico. Eu tinha um diagnóstico de surdez profunda bilateral, sem nenhum recurso para o meu filho. Mas isso eu não me permiti sentar, fazer assim. E assim, é muito diálogo. Sentar, fazer assim e falar, não, que seja feita a vontade de Deus. Não dei conta. Não dei conta de aceitar a vontade de Deus, assim.
passivamente, né? E aí as lutas que eu tive nesse período foram imensas. Porque depois de um ano, ele era caso para implante coclear. O implante coclear, explicando para vocês, é uma cirurgia que você faz, que corta a cabeça, corta atrás, então coloca uma parte interna dentro, que tem microchip, que tem tipo eletrodos que coloca dentro da cóclea, que aquilo vai estimular, e coloca outra parte externa. A cirurgia, para ser feita, ela tinha risco de óbito, anestesia geral, bebê, e risco de paralisia facial, porque ela passa milímetros do nervo facial, aonde introduziu os eletrodos. E aí, quando foi o momento de fazer a cirurgia de 1 ano e 10 meses, eu tive, assim, os meus diálogos internos, a minha briga com Deus, porque eu tô indo contra a vontade do que Ele me deu. E aí eu estou tentando relutar com os recursos hoje que o homem estudou e tem a tecnologia. Então, aquilo era conflituoso. Conflituoso também que eu estava com a decisão da vida do meu filho nas minhas mãos. De repente, eu queria que ele escutasse. Eu não tinha como perguntar para um bebê, você quer escutar? Se ele já fosse adulto e fosse uma situação hoje, eu perguntaria, aí, você quer se submeter à cirurgia? A cirurgia tem esses riscos. Mas não era o caso. E se ele morre? Aí eu ia dar conta de conviver pensando, eu matei meu filho porque eu queria que ele escutasse, porque eu estava indo contra uma vontade de Deus. Gente, não quero ninguém nessa posição. É uma decisão muito difícil, né? É uma dor. Porque foi muito conflituoso. E, por fim, eu falei, olha, eu vou fazer assim. Acalma, recebe, deixa o fluxo, entrega e confia. O que tiver que ser, será. Faz a sua parte. E se a coisa for conspirando, por quê? Porque a questão de fazer o implante, se ele tivesse com a cóclea ossificada, ele saía de condição, então ele não ia fazer implante. Então tinha outras coisas. Tinha a época da gente, sessão com psicóloga, que aí ela parava, colocava eu, pai dele, a criança, e falava, faz de conta que eu não tô aqui. Ali ela estava avaliando até o jeito que eu estava piscando. Então, podia ser isso tirar de condição, porque a família não ia dar um suporte emocional necessário para que o resultado da cirurgia fosse positivo. A cirurgia, à época, custava R$300 mil. Meu Deus. Então, é uma cirurgia cara para eles fazerem vou falar assim, experimento, em uma família que, de repente, não ia dar retorno, não ia fazer a criança usar o aparelho, ia deixar à vontade, ia ficar deixando criança da birra. Falar, não quer usar, deixa. Não, a gente tinha que ser firme nos momentos que são necessários. E no momento da decisão da cirurgia, minha mãe estava com muito receio, né? Porque ela estava pensando exatamente isso. E aí ela pegou e falou assim, um dia antes de eu bater o martelo, ela pegou e falou, olha, eu não acho que não podia fazer com ele tão novinho, tinha que esperar ele crescer. Eu acho que, né, ela não falou a responsabilidade, mas ele é muito novinho. Ela estava com receio, né, de fazer a cirurgia dessa proporção em bebê. E aí ela pegou e falou para mim, olha, eu não acho que você tem maturidade para tomar uma decisão dessas. Aí eu levantei, fiz assim, ó, bebi uma água, respirei fundo, quase que eu pedi, conectei com Deus, falei, me dá a resposta. Aí eu peguei e falei, mamãe, quanto a ser feita a cirurgia agora dele criança, eu estou no hospital que é referência da América Latina. Ele está nas mãos do Papa, do que diz respeito a essa cirurgia. Eu tenho que confiar no que eles estão falando. Se eles estão falando que quanto menor o tempo de privação ao som, melhor são os resultados, eu tenho que confiar. Eu não sou médico, eu não sou gabaritada para isso. Então, eu estou confiando. Porque ele é especialista, ele é o cara. Agora, quanto eu ter ou não maturidade para isso,
Eu acho que eu tenho. Sabe por quê? Senão Deus não tinha me dado um filho surdo para eu tomar as decisões daquilo até ele dar conta de ir por si. É. E eu entendi, né, assim, a dor, o receio, o medo, sofrimento do que foi. Ali começou o meu propósito de vida. Eu não entendia na época. Uhum. Mas depois da jornada, né, das coisas que vieram fluindo, eu entendi que a minha jornada começou ali. Uhum. Do que Deus tinha plantado. É tipo assim, calma, que hoje você não entende. Uhum. Mas daqui a um tempinho. E como que foi a cirurgia? Foi tranquila? Graças a Deus, foi ótima. Na realidade, Bauru, eles davam oportunidade, tipo assim, como é uma cirurgia muito cara, eles não faziam cirurgia bilateral. Então, ele foi operado em um único ouvido. Por quê? Porque dá oportunidade para uma outra criança escutar. Uhum. Porque eles falam que operar dos dois, o resultado não mudava muito. Então, eu sou mãe de surdo. O Tarek hoje está com 28 anos. Está oralizado. Eu converso com ele por telefone. O que era para ser alcançado de retorno do implante foi o total sucesso. Aí depois, nada a ver, a gente descobriu depois com 7 anos hiperatividade combinada. Uhum. Então a Coca-Cola sacudida 24 horas, criança dessa forma, né? Acho que deve ter pegado um DNAzinho da mãe. Provável. As pessoas falam, Miriam, 24 horas para você fica no 220. Eu falei, né? Canalizando a energia. E graças a Deus, assim, nesse processo, ele foi acompanhado por uma fonoaudióloga fantástica. Então, ele está estimulado. Quando ele está com o aparelho, ele escuta, eu converso com ele por telefone, né? Sem o aparelho, ele não escuta nada. Uhum. Mas ele foi tão estimulado, um trabalho tão bem feito, que teve um dia que ele estava tomando banho, já estava lá há tempos, aí eu bati na porta. Ele respondeu, já vou sair, mãe. Ele sentiu, porque como ele foi estimulado, ele consegue até ter percepção de vibração. Uhum. Então, foi o que ele sentiu ali, vibração, pensou, nossa, já estou tempo demais aqui, minha mãe ainda está dando a bronca. Mas, graças a Deus, ele tá muito bem hoje. Uhum. Hoje ele ouve, se comunica, já Olha, trabalha. ele aprendeu já... Libras, Uhum. ele aprendeu Libras com um coleguinha lá. Então, ele sabe Libras, eu sou mãe de surdo e não sei Libras. Uhum. Porque a orientação lá toda era ser oralizar. Uhum. Né? Ensinar ele a aprender a escutar, aprender a falar. Ele trabalha hoje, né, na loja, ele faz reposição, recebimento de mercadorias. Então, com as pessoas lá ele conversa oralizando, com o surdo. E eu vou mandar um videozinho dele para colocar para vocês verificarem como que foi um ele sucesso tá hoje, e graças valeu a Deus. pena correr o risco, né? E através dessa jornada, desse propósito de vida, que aconteceu também o que é o método Ultra, né? Uhum. Porque entre essas idas e vindas, eu trabalhei na Microcamp. Aí começou o trabalho, era trabalho integral. Foi muito difícil largar de ser dona e começar a trabalhar CLT, batendo ponto, cumprindo horário. Né? Mas vamos lá, uma nova jornada, era o que tinha para o momento, vamos. Aí, Isso ele era bebê ainda? Era. Foi assim. Foi na mesma fase? Foi na época que nós fomos para Bauru, que começamos aquele 1 ano. O que aconteceu? Na época, estava abrindo a Americel em Goiânia. A Americel era a antiga Claro. E tinha o call center da Americel, que eu descobri, que era trabalho de 6 horas, uma remuneração muito boa. Tipo assim, às 6 horas era quase o mesmo salário que eu ganhava trabalhando o dia inteiro. E ainda tinha benefício. Plano de saúde, tinha ticket de alimentação, tinha umas coisinhas lá. Eu falei, opa, eu quero esse emprego. Por quê? Porque eu queria trabalhar 6 horas para ter o outro período para poder acompanhá-lo. Em terapia, em tentar estimulá-lo e tal. E aí, eu fui participar do processo seletivo. Primeiro processo seletivo que teve na Americel. Tinham 990 candidatos para 9 vagas. Meu Deus.
Era um emprego bom, comparado, tô falando. Era tipo assim, era uma empresa canadense que tinha vindo para cá, então o negócio era muito bacana. E aí participei do processo seletivo. Como eu tinha 10 anos de call center do Disque Parabéns, então meu currículo estava lindo. E aí, aquelas dinâmicas, aquelas coisas, né, maravilhosas, e a dona da empresa, do Grupo Empresa Consultoria, a Sayonara, pegou e falou, não quero, quando eu dispensar a pessoa, não me pergunta por quê, porque eu não vou falar. Tipo assim, ela estava com 990 pessoas, era um processo que ia ficar o sábado o dia inteiro. Todo mundo que saía, perguntava, por que você não me chamou? Não faz tem sentido, né? Exato. Tá bom. E aí, que hora que eu fui? Meu cartãozinho vermelho. Eu fui a 11ª. Eu tinha 9 vagas. Aí no 11º, Miriam, obrigada e tal. Saí angustiada e tal. Eu falei, vou embora não. Vou não. Vou ficar aqui. Sentei no meio-fio lá, fiquei lá esperando. Eu falei, eu preciso saber. Eu preciso saber o que foi. É perfil? Que meu perfil não enquadra lá? Eu preciso saber o que foi. Aí tô lá esperando. Quando ela fechou tudo, que ela ia entrar no carro, aí eu, Sayonara, desculpa, você falou que não era para te perguntar, mas eu preciso saber. Por favor, o que foi? Ela falou, não, foi problema de dicção. Eu falei, como é que é? Eu falei, é problema de dicção. Eu falei, segunda-feira eu entro na fonoaudióloga e resolvo esse problema. Se eu resolver, você me dá uma outra oportunidade? Eu falei, eu te dou. Eu falei, beleza. Com 40 dias eu já estava em alta. Segunda-feira eu fui para a fonoaudióloga, porque era um problema de articulação. Porque eu não abro muita boca. Meu filho hoje, eu entendo, né? Ele fala, a senhora tem uma boca pequenininha, fala pequeno. Que aí quando ele conversa com algum surdo, ele fala. Então eu falava mais pro lado. E aí eu passei a fazer exercícios. Eu fazia 3 vezes por dia. Ou 4, para tentar agilizar a mobilidade. Olha só. Para ter a alta. Com 40 dias eu já tive alta e a fonoaudióloga, porque eu falei, não, agora já resolveu e não volta. Aí eu liguei para a Sayonara. Sayonara, você lembra de mim? Aquela que te esperou no carro, que eu perguntei se você me dava uma oportunidade? Então, fiz o processo de terapia, já tive alta, tô liberada e não volta, porque era um problema articulatório. Então, pode ficar tranquila. Call center, você tem que ter uma fala com a dicção melhor e tal. Perfeito. Aí ela pegou e falou, olha, eu não tô com vaga aberta para Mericel, não, mas eu tô com outra vaga aqui, que era para um outro negócio, você quer participar? Ai, meu Deus, eu vou ou não vou? Eu falei, se eu falar que eu não vou, ela pode achar que eu não tô querendo emprego. E aí, se eu ficar redundante nisso, pode queimar o cartucho. Então, falei que sim, mas não era o que eu queria. Aí eu fui no processo seletivo. Fui selecionada, mas aí foi numa época que a Bolsa de Valores quebrou. No dia que saiu o negócio, aí eles não abriram. Aí depois ela me deu a oportunidade de participar de um outro processo seletivo. Depois teve situação que ela me chamou para trabalhar com ela. Aí eu falei, Miriam, para tudo. Para. Você não quer um emprego. Emprego você tem. Quer dizer, você quer aquele emprego de 6 horas. Porque se eu entrasse às 6 da manhã, 1 a 2 horas já estava liberada. Eu tinha a tarde inteira para acompanhar meu filho. Que eu tinha descoberto que era surdo, que eu ia precisar acompanhar para ver se eu dava conta de ajudar no desenvolvimento dele. Eu falei, você não quer um emprego, você quer aquele emprego. Foca no que você quer e não deixa as outras coisas te tirar do que efetivamente você quer. Beleza. Aconteceu de ter outro processo seletivo. Fiz o processo seletivo. Na última entrevista com quem seria minha gerente, lembra de princípios e valores? Eu não omiti que estava no caso do meu filho fazer uma cirurgia, que era em Bauru, o negócio da cirurgia. O que aconteceu? Alguém vai contratar uma pessoa, um ser humano, que está com a iminência de colocar o filho numa cirurgia, um filho com uma cirurgia de riscos, óbito e tal. Que cabeça, que emocional a pessoa ia ter para aprender os processos. Ou seja... E sem falar as faltas, né? Que você ia ter que faltar durante o período. Isso. Ou de entrar com atestado, eu ia falar, não, às vezes, assim, eu sou tão... Se eles me dessem a oportunidade, por muito, às vezes eu nem iria acompanhar esse processo. Porque eu ia dar valor à oportunidade que me deram. Então, não ia
fazer feio, né? De jeito nenhum, tá me dando a oportunidade, eu vou dar o meu melhor pela oportunidade que eu recebi. É o mínimo que a gente pode fazer. E assim, o que eu sinto muitas vezes dessa geração é que as pessoas não entendem a complexidade, a importância que cada um tem no seu papel da engrenagem. Né? Hoje as pessoas parecem que não têm a preocupação em fazer o seu melhor para o outro, num papel, seja qual for o papel que você desempenha. Você faz parte, desde uma copeira. Por quê? Porque é preciso de um ambiente limpo, de um ambiente saudável. Sabe? É um papel importantíssimo. E as pessoas nem sempre valorizam isso. E aí, então, não consegui. Aí eu falei, Miriam, vai. No dia, aí o Tarek fez a cirurgia. Aí, depois que faz a cirurgia, a gente tinha que esperar uns 30 dias para cicatrizar, para voltar, para colocar a parte externa. Falei o mapeamento. No dia que eu voltei, que ele implantou, eu voltei de ônibus, noite inteira dentro do ônibus. Eu cheguei, eu acho que eram umas 5:30 da manhã. Aquelas noites que você dorme meio assim, né? Aí eu cheguei, dei uma descansadinha. Acordei 8:30. Eu falei, pronto. Operou, já está implantado, já está com o negócio, vou ligar. Liguei lá na Miricel, que aí o processo estava lá. Eu falei, olha, você lembra de mim? Pois é, estou te ligando para falar que meu filho operou, já coloquei implante, não tem mais nada. Agora está tudo ok. Você me dá uma oportunidade de novo? Ela falou, olha, eu estou no meio de um processo seletivo. Você não quer vir trazer seu currículo 11 horas? Aí eu, não, você tem meu currículo aí? Não, mas traz de novo. Estava tipo um banco de dados. Eu falei, imprimi. E já eram as 9:30, eu tinha que estar lá 11. Imprimi e fui. Cheguei lá 11 horas. Qual que era o teste? De Word e Excel. Lembra, lá na Microcamp, que eu não perdi a oportunidade? É você se manter qualificado para quando a oportunidade vier, você estar pronto. Por mais difícil, né? Tá pronto. Se eu não tivesse aproveitado, não, tô trabalhando de dia. Aí eu tinha dançado na digitaçãozinha, passei. Aí era 11:30, aí ela pegou e falou, olha, a entrevista vai ser 2 horas. Você quer ir embora em casa almoçar? O que você quer fazer? Tipo assim, né? Vida assim, sem o dinheirinho. Almocei um cachorro quente na loja americana que na época tinha. Eu pensei, tem 1 ano que eu tô tentando esse emprego. Eu vou embora da minha casa. Aconteceu imprevisto. Não, daqui ninguém me for, não. Vou ficar aqui. 2 horas, filha, entrevista e tal. 5 horas, recebo a ligação. Você foi selecionada, pode trazer o documento amanhã. Que aí você já vai estar... Empregada. Empregada. E aí você ficou quanto tempo nesse trabalho? Eu fiquei lá 3 anos. O que acontece? Aproveitando tudo que podia fazer. Tinha hora extra de domingo, era a forma de melhorar a condição salarial. 3 anos, aí depois o departamento foi transferido para o Rio de Janeiro. Se eu quisesse ir para o Rio de Janeiro, a vaga era minha. Mas como é que você vai mudar com uma infraestrutura de família, filho em tratamento, para o Rio de Janeiro? Para ganhar um salário que aí já não... Já não é tão, né? É isso. Eu falei, não. Aí vem o quê? Aquele baque de novo. Desemprego. Né? Acho que qual das pessoas nunca saiu ali, foi um caso de um departamento. Mas quando você é mandado embora, porque eu já passei por isso, nossa, você acha a última pessoa, assim, uma incompetência, parece que você não se vê competente, você acha que... Acabou o mundo. Por aí, E aí, como que você consegue reerguer, catar seus cacos, para você colocar de novo, firmar e falar, bora para a próxima, né? Porque é um turbilhão com essa situação. Aí, a Miricel foi muito digna, porque eles deram um treinamento de recolocação no mercado de trabalho. Como foi questão de departamento, eles contrataram a empresa de São Paulo. Então, a empresa ensinou a fazer currículo, a empresa ensinou como portar na entrevista. Lembra aquele 1 ano que eu fiquei passando por entrevistas lá? Teve resposta que eu olhava assim, gente, como é que eu dei quando eu responder aquilo? Então, eu aproveitei. Tudo que me dava oportunidade, eu não perdia. E nesse período, aí eu tive um processo seletivo, porque aí eles foram descartando as pessoas em 3 etapas. Teve uma primeira turma
que saiu com 30 dias, uma com 60 e uma com 90. Eu fiquei com 90. Ou seja, ele pegou as pessoas, vamos falar assim, mais confiáveis, que sabia que não ia permanecer no quadro de funcionário, mas não ia fazer feiura na empresa, né? Ia ter o comprometimento, não ficar matando trabalho, porque eles precisavam da gente também. O departamento não foi um liga-desliga, foi uma transição. Então, eles precisavam de um tempo de reestruturação. Aí, nesse período, eu peguei meu currículo e voltei na Sayonara. Relacionamentos. Então, a gente não deve... Desculpa o termo, pode parecer feio, cuspir no prato que comeu. Eu acho que a gente tem que dar muito valor a quem, de alguma forma, te contribuiu numa jornada. Sabe? A gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe. E todo o período, quando ela me chamou para trabalhar com ela, eu falei, olha... Né? Aí eu expus a minha situação, o que era, porque eu acho que eu ainda não havia comentado com ela, que o que eu queria era um emprego de 6, por causa da situação do meu filho. Aí eu tive, sim, a tranquilidade de acompanhá-lo nesses 3 anos iniciais, para eu entender o que era a situação e tudo. Aí ele já começou a falar as palavras, né, que começaram dessa forma. Então, a evolução se viu, opa, tá no caminho. Então, essa jornada eu consegui acompanhá-lo. E acompanhando ele e o Fabrício. E próxima a essa época, aí eu consegui um emprego na Minas Gás, que era empresa de gás, como auxiliar de consultor quem vendia gás a granel. Aí eu fiquei lá por 3 anos. Nesse período, o ex-esposo mudou para os Estados Unidos. E eu fiquei sozinha com os filhos. Ele foi para procurar, né? A gente procurar melhoria mesmo. Porque aqui, mesmo ganhando assim, era mais apertado, mais difícil. E ainda tinha tratamento. Tinha tratamento do TARI, que era particular. Fonoaudióloga. Depois, entendendo na escola que não estava conseguindo avançar. E aí ele foi para lá e eu sozinha. Eu lembro que tinha época que eu morava no setor rodoviário. Ia lá para depois dos motéis, que era onde a empresa botava os meninos numa bis. Um na frente, outro atrás, eu dirigindo a bizinha lá. E Deus que cuida. Meu Deus. Deus que olha e cuida. Aí fui para Minas Gás. Fiquei na Minas Gás 3 anos. E aí, ele foi alfabetizado em escola normal ou vocês foi, tiveram que ter? Não. Aí, o que aconteceu? Foi um negócio assim, que eu não sei se na ânsia, se eu pequei, falhei, errei muito também. Sempre foi oralizado, sempre foi solicitado para tentar colocá-lo entre os normais. Se eu tivesse colocado numa escola inclusiva e tivesse exigido intérprete, talvez poderia ter sido melhor para ele, porque o problema do Tarek se mostrou não ser só a surdez, teve a hiperatividade. Você já ouviu falar de um menino levar 25 pontos, sendo 10 num dia e 15 no outro? Meu Deus. Em 24 horas. Em menos de 24 horas. Eu estava saindo para ir almoçar na Minas Gás, aí os meninos brincando, os irmãos, né, o Fabrício e o Tarek, aí empurrou o Tarek, passou a cabeça no rodapé, e aí cortou a cabeça. Aí aquela sangueira e tal, eu liguei pro meu chefe, meu filho cortou a cabeça aqui, tô levando. Levava na Unimed, deu 10 pontos. Beleza, voltei, cheguei lá tarde, não tinha celular, não tinha foto para, comprovar. No dia seguinte, 4 horas da tarde, meu filho, Fabrício, liga e eu tô escutando. Aí o Fabrício, mãe, meu irmão subiu no telhado. Eu, quê? Mãe, meu irmão caiu no telhado. Deixa eu te contar essa história. É porque o Tarek tinha sido atropelado antes também. Aí, quando ele foi atropelado, que me ligaram no trabalho para dar notícia, o Fabrício me ligou e desesperado. Meu irmão foi atropelado, mãe, e tal. Aí, saí para ir dar o socorro e tal, graças a Deus. Isso seu esposo lá longe? Nos Estados Unidos. Lá nos Meu Estados Deus. Unidos. E aí, assim, Deus, né? E aí ficava com empregada. Eu tinha empregado uma por semana. Tinha vezes que entrava uma porque o menino obedecia, hiperativo. Aí entrava uma por fim, ela falava, não aguento não. Aí quando teve uma que chegou, eu falei, faz do seu jeito, que eu tenho que trabalhar. Toma que a casa é tua, porque eu não podia perder o emprego também. Não podia todo dia você dar desculpinha que tem um problema. Problema todos nós temos. O que diferencia é como a gente
atua mediante os problemas. Aí, nessa vez, quando o Fabrício ligou que ele tinha sido atropelado, ele me deu a notícia com susto, aí eu contei aquela piadinha do português, que tinha que preparar para dar a notícia. Você conhece a piada? Que falou, Manuel! Mas sua sogra subiu no telhado. Ela tá beirando no telhado. Ela escorregou. Ela caiu. Ela morreu. Aí eu contei a piada pro Fabrício. Aí, nessa situação, como eu estava escutando os gritos e o choro do Tarek, e eu falei, mãe, meu irmão subiu no telhado. Mãe, aí, quando eu falei, quê? Eu falei, não, meu irmão caiu no telhado, que ele resumiu. Aí eu lembrei que ele estava associando a piada. A piada, para me preparar, para dar notícia que ele tinha que um dia depois ele já tinha levado 10 pontos. Meu Jesus. Ele cortou na testa, onde ele já tinha cortado antes, no negócio da piscina. Meu Deus. Que ele foi brincar com um periquito em cima de uma bancada, e aí tropeçou e caiu de testa, um talo. Aí o que tem que fazer? Aí eu já perguntava assim, Fabrício, junta os dedinhos, vê quantos dedinhos tá aberto. Eu falei, mãe, deu 3 dedinhos. Porque eu já sabia se precisava dar ponta ou não, porque ele machucava demais. E aí eu nem desorientava mais. Porque eu falei, não adianta. Não, eu não posso desorientar. Eu tenho que ter equilíbrio agora. Depois que já tiver costurado, depois de tudo, aí eu sento, aí eu... Vamos resolver o que precisa ser resolvido primeiro e depois a gente... Aí, beleza. Em 24 horas, 25 pontos. Fora algumas coisas. A última que ele fez, graças a Deus, foi a última mesmo. Ele estava com 17, 18 anos, que foi livramento. Ele foi esfaqueado no pescoço. Meu Deus. Ele foi esfaqueado. A faca perfurou o pulmão. Parece que foi Deus. A faca fez assim, ó. Só perfurou o pulmão. Eu tinha um moletom que fechava o zíper. E parecia tipo aquela máscara do Venom, do Homem-Aranha e tal. E tinha uma telinha. E aí, maturidade, ele foi brincar numa loja que ele conhece, o dono da loja e o profissional lá. Aí ele chegou apontando o celular, fazendo de conta que estava saltando com o negócio fechado. O dono. Aí o dono assustou, tal, mas essa loja tinha sido assaltada recentemente. E o rapaz que estava preparando as massas, era uma porta vai e vem. Aí nisso o cara assustou e tal, ele abriu, não, sou eu, Tarek, eu vou brincar com o menino. Só porque tinha uma tela lá. Aí quando ele viu o Tarek fazendo aquilo lá, ele pensou, é bandido. Ele tinha levado coronhada na cara. Meu Deus. Então, ele estava já traumatizado pela situação. Quando o Tarek entrou para fazer a brincadeira, ele estava com a faca. Ele perfurou aqui, perfurou o pulmão. Eu estava em Senador Caneto no trabalho. Aí, como o dono lá conhecia, meu esposo ligou e falou, teve uma brincadeira. Aí, meu esposo me ligou no trabalho, bem, o Tarek parece que fez uma brincadeira lá, foi esfaqueado no ombro. Falou no ombro e tal. Aí eu falei, tô saindo daqui agora, porque eu já estava numa outra empresa que tinha plano de saúde. Eu falei, então, vai lá pra Unimed, né? Aí, nisso, quando eu tô indo, eu tenho um tio que é médico, aí eu liguei e falei, parece que tá assim, não sei como é que tá. Aí, na metade do caminho, eu ligo de novo pro meu esposo, porque ele chegou a tempo do socorro e ele foi com ele junto à ambulância. Ele não dava conta de conversar comigo, ele só chorava. Ele só me falou assim, bem, ele foi esfaqueado no pescoço. Tipo assim, tem jeito não, porque ele só via sangue. Tudo ensanguentado, tudo. Ele falou, tipo, ele jogou a toalha, ele achou que a gente tinha perdido, Tarek. Entendeu? Eu falei, não. E aí, ele foi pro UGOL, graças a Deus. Ele ficou lá 3 dias, perfurou o pulmão, ficou com dreno e tal, mas não pegou... Porque se pegasse a carótida... Ele não estaria aqui hoje, né? Então, foram muitas emoções. Não basta, né? A dificuldade de criar uma criança com uma deficiência auditiva ainda, né? A questão do hiperativismo. Agitadíssimo. Muito. Agora vamos contar sobre essas medalhas aqui. Que são essas medalhas? Depois de tanto sofrimento, você ainda consegue. E isso aqui é porque, assim, é só a sombra do que tem guardado, né? É bem isso. Bom, eu trabalhei na Minas Gás. Aí, quando a Minas Gás teve uma fusão com a Supergás Brás, eles foram decidir quem que ia continuar com a equipe, né? E aí, eu não permaneci. Aí, eu fiquei 6 meses desempregada, com tratamento de filho, tentando, e o marido dos Estados Unidos. Aí, eu peguei meu currículo, levei de novo na empresa. E o que aconteceu? Nessa época, a fonoaudióloga do Tarek viu meu desespero, né? Sim, sim. Aí, ela me deu
o livro O Texto da Libertação. E aí, eu falo, estou arrepiando aqui. E aí foi que eu, tipo assim, falar, né? Voltar, fazer as pazes com Deus? Não, mas voltei ali. Todos os dias eu pegava o terço e orava e pedia pelo emprego que eu queria. Eu falei, Deus, me dá um emprego que eu não preciso bater ponto. Me dá um emprego que eu não preciso trabalhar sábado. Me dá um emprego que eu dou conta de fazer minha liberdade. Me dá um emprego que é bom financeiramente. Me dá um emprego que você sabe que eu preciso, que eu mereço. E aí, quando ela me deu o livro do Texto da Libertação, o entendimento e tudo, eu me reconectei com Deus, sabe? De novo, foi aquilo de pedir perdão, de entregar todos os dias a minha vida na vida dele. Eu tenho quase que um ritual, sempre quando eu acordo, agora adoro ver a janela, porque eu sou muito grata a tudo que eu tenho. Sou grata porque eu consigo enxergar, sou grata porque eu tenho uma cama, sou grata porque eu consigo escutar. Eu já era grata antes, mas ter um filho com portador de necessidade, né, me fez sentir isso mais na pele. Total. Grata pelo intestino, grata por estar aqui, sabe? Por coisas simples, que às vezes as pessoas deixam passar despercebidas. Porque todos os dias nós temos, Elizabeth, a opção, no meu entendimento, a opção do A e do B. A opção do que você quer alimentar. Você quer alimentar coisas boas ou você quer alimentar dificuldades? Física quântica também fala isso, sobre a energia que resplande, né? Eu quero alimentar sempre coisa boa. Por quê? Meu sogro, humilde, mecânico, teve uma vez que um colega dele de trabalho estava trabalhando e estava xingando, falando os nomes lá. Aí ele pegou e falou assim, vem cá, você já reparou que se você tiver um cachorro do outro lado da rua, e você pega e fala, ô tio, ele vai levantar a cabeça e vai ver quem é que está falando com ele? Quando você está xingando aí, quem está levantando a cabeça e vê quem é que está me chamando, é quem você está chamando. Então, por que você não fala, ô Deus, Deus, me ajuda? Ô Deus, por quê? Quem é que vai escutar? Então, cuidado com quem você tem chamado. Sabe, nas coisas simples, Deus, porque aí ele vai falar, peraí, deixa eu ver, tá me chamando ali. Tá me chamando ali. Então, né, é uma coisa que parece lógico. E às vezes, quando vê, a pessoa tá xingando, tá fazendo outras coisas, e quem é que tá dando atenção para aquilo que tá ao seu redor, de uma energia positiva ou não, né? E aí veio um processo seletivo do emprego que eu estava pedindo a Deus, que foi na Ultragás. Então, na Ultragás, eu consegui um emprego na área comercial, trabalho externo, tinha carro por conta da companhia, telefone da companhia, não precisava trabalhar aos sábados, a não ser que fosse agendado. Eu fazia o horário, não precisava bater ponto. Então, dentro da minha correria, tudo que eu pedi. Tudo que eu reconectei com Deus, ele me escutou e falou, não, você tem sido merecedora, você tá honrando, está conseguindo seguir os princípios daquilo que ele traz. Aí, o que acontece? No meio dessa jornada, eu já tenho 20 anos de companhia na área comercial, com muitos desafios, muitas coisas. E lá teve uma vez que meu chefe me fez uma pergunta que me virou a chave e eu vou dividir com você. Vou fazer ela para você. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Qual foi a última vez? Deixa eu pensar. Pela primeira vez? Vou repetir, ó. Vamos aí, ó, para quem está assistindo aí. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Você nunca tinha feito, pela primeira vez. Qual foi, Elizabeth? Olha, não tô lembrando. Vou te falar por qual motivo. Tô arrepiando, porque isso já era o propósito de vida, de trazer. Quando a gente vai se tornando adultos, com esses compromissos de vida, com compromissos de sonhos, das coisas que a gente quis da vida, compromisso de filho, família, trabalho, correria, prosperidade. Tem momentos que a gente esquece de si. Você está esquecendo de você?
Você está esquecendo o seu autocuidado, de se amar, de em alguma oportunidade fazer uma coisa nova pela primeira vez? Porque aí as pessoas imaginam que por conta da idade, elas já estão velhas para fazer alguma coisa. Não, já estou velha. Não, isso não é para mim. Não, eu não dou conta. Não dá conta? Será que não mesmo? Você pelo menos tentou. Se eu tivesse falado que aquele sonho do Tarek ter ido fazer a cirurgia ou o tratamento em Bauru era muito distante da minha realidade e não tivesse nem tentado. Eu acho que tentar é o mínimo que a gente tem que fazer com a gente mesmo. É uma forma de se valorizar. Valorizar que você é perfeito. Que você tem tudo que você, dentro de você, de capacitação. Você já imaginou? Tem pessoas que às vezes ficam chateadas ou acham ruim de morar numa casa que não tem elevador, que tem escada. Você já imaginou quantas pessoas... Eu não vou falar daria a vida para subir um lance de escada. Mas quantas pessoas desejariam subir um lance de escada? E não tem condições de subir, ou porque acidentou, ou porque nunca teve essa condição de subir. E, de repente, você tem tudo isso e está reclamando ainda de coisas que, às vezes, né, eu receio, aí a pessoa pega e fala, não dou conta. Não dá conta por causa de medo, por causa de receio. Lembra daquela minha decisão da cirurgia dele? Envolvia vida. Eu tive medo, tive receio, enfrentei. E você? Você tem conseguido enfrentar os seus medos e os seus receios? Você está fazendo? Inclusive, tem alguma vida envolvida nisso? Às vezes, por muito menos, a gente abre mão. Então, quando você pega e fala assim, não vou fazer. Aí, como tinham me feito essa pergunta, quem fez essa pergunta foi meu chefe, e aí ele falou, achei a sua cara. Eu amei, porque entrou. Um tempo depois, uma amiga minha do RH, a Andréia Barbosa, ela tinha feito cirurgia bariátrica, então sempre uma luta com o corpo e tal. Na Ultra Gás tinha um desafio de ranking dos mercados, que era corrida de rua. Então, a pessoa participava de uma corrida de rua, pontuava, ia somando as quilometragens. No final do ano, quem ficasse em primeiro, segundo ou terceiro lugar, ganhava uma passagem aérea, estadia do hotel e a inscrição de uma corrida que a diretoria organizava para ir celebrar aquele momento. Aí ela pegou e falou assim, ela me chamava de Flor. Flor, vamos participar da corrida? Vamos correr? Vamos ver como é que é? Porque outros estados, outras unidades da Ultragás fazia isso. E a gente não. Então, ela também, como RH, querendo mobilizar, querendo juntar a atividade física, né, a rotina de vida, eu falei, vamos. Aí nós fizemos a inscrição de corrida de rua, que foi do aniversário de Goiânia, que tinha 5 quilômetros, 10 quilômetros e 21. Como era algo novo, eu não sou, né? Eu falei, não sei, vamos de 5 para ver como é que é, porque eu era sedentária. Eu fazia atividade física e academia, aquelas de ver. E aí, aos 43 anos, eu me permiti fazer uma coisa pela primeira vez. Eu fui participar de uma corrida de rua. E aí, era o primeiro dia do horário de verão. Nós fizemos a inscrição, pegamos o kit, camiseta amarela, fluorescente, daquelas que aparecia um quarteirão. Aí falou, vamos juntas, vamos. Quando nós viramos, e aí nós vimos alguém com as camisetas, a gente começou a rir, mas era rir de nervoso, porque não sabia. Borboletas no estoque, corremos. E assim, querer, eu queria ter corrido 5 quilômetros sem caminhar. Consegui? Gente, fala sério, não treinava, sedentária, 43 anos... Milagre, né? Não. Andar já foi ótimo, né? Não, eu corri, né? A gente pega assim, estratégia, tá na descida, qual é na descida? Na subida, faltou tudo. Faltou pulmão, faltou perna. Aí passou uma pessoa e me deu um copo d'água e pegou e falou, não desiste, não, para não. Gente, como eu gostaria de lembrar quem foi essa pessoa? Não consigo lembrar. Qual foi meu sentimento? Eu falei, caraca, a pessoa nunca me viu na vida. Nunca me viu nem mais agora, nem nada, tá aqui. Nem sabe nada de mim. E tá me incentivando a eu ser uma pessoa melhor para mim mesma. É junto com essas pessoas que eu quero estar.
Eu não quero estar junto daquela que fala, não, vai correr não. Levantar cedo, vai suar. Eu falei, uma pessoa que tira sua força. Quando eu cheguei, o sentimento de felicidade, de alegria, o brilho, porque aí foi uma superação, a adrenalina ainda no corpo, endorfina, os hormônios de felicidade de você ter feito alguma coisa. Fizemos um monte de fotos, cada um no tempo do melhor que deu conta. Tinha banda de U2 cover tocando, era um show com umas 2.500 pessoas alegres, felizes. Tinha competição, mas você não via briga, assim, entre os... Era saudável. Exato. Aí eu falei, o meu sentimento foi, nossa, que energia diferente dos botecos. Foi o que eu senti, sabe? Eu falei, não, é isso. Aí depois eu fiquei sabendo que um final de semana depois tinha uma outra prova, eu já quero, fiz a inscrição, outra. Aí já estava encerrando o ciclo da campanha da Ultragás. Eu falei, ano que vem eu quero entrar nessa campanha. E eu quero entrar para ganhar. Eu não me percebia tão competitiva. Aprendi, né, aí na jornada e tal. Aí o ano seguinte entrei já para ir pontuando na Ultragás. E aí foi um ano que eu e a Andréia corremos todos os domingos. Porque eu falei, se eu estou querendo ganhar, como é que eu vou competir com São Paulo? São Paulo deve ter prova, final de semana é escolher. 3, 4 por dia. Goiânia nem deve ter. E aí eu comecei a fazer umas loucuras. Tinha dia de eu ir para Brasília, correr sábado à noite e depois domingo cedo no outro dia para pontuar 2 medalhinhas, para pontuar lá no... E aí, nesse processo de começar a corrida e tal, eu tive a oportunidade de conhecer e fazer um treinamento de PNL, de começar autoconhecimento. E esse treinamento de PNL do Instituto Você me tornou a pessoa que eu sou hoje. Foi uma imersão de 3 dias, onde anos de terapia, anos de tudo, eu consegui desabrochar dentro de mim. Muito, muito. E aí eu fiz uma crescente de cursos de autoconhecimento, né, para melhorar a inteligência emocional. Então, eu fiz curso de PNL, eu sou formada eu sou practitioner em PNL, master practitioner em PNL. Nessa época que eu estava trabalhando o dia inteiro, eu terminei meu segundo MBA em gestão comercial. Depois eu fiz outro MBA em métodos e técnicas de ensino, trabalhando o dia inteiro, filho em terapia, acompanhando mais velho em escola e trabalhando e trazendo resultado, porque aí eu já estava trabalhando com vendas. E aí, começando a correr. Dia de domingo, 8 horas da manhã, ao invés de ficar na cama, bora movimentar o corpo. E aí, passando a treinar. E quando eu comecei a correr, depois eu comecei a colocar novos desafios na vida. Né? O bichinho da corrida me enfeitiçou, virou um vício maravilhoso, um vício do bem, que aí eu fui me desafiando. Eu comecei a correr aos 43 anos e eu não imaginava que aquela pessoinha de 43 anos ia se tornar na mulher que eu sou hoje. O que acontece? Nesses desafios, aí depois eu quis correr 10 quilômetros, depois eu quis correr uma meia maratona, 21 quilômetros, depois eu quis correr uma maratona, 42 quilômetros. Pega 42 quilômetros e coloca na linha reta. É de Goiânia a Anápolis. É muito chão. E tudo pode acontecer, assim, de imprevisto. E aí, quando eu comecei nessa jornada, eu falei, eu quero completar as majors. O que são as majors? São as 6 maratonas mais desejadas atualmente no mundo. Abre aí a câmera para todo mundo. Olha aí as medalhas. E assim, gente, não é simplesmente, não, eu vou fazer inscrição para correr. Tem todo um desafio. Para eu fazer a inscrição para Chicago, eu vou passar por um sorteio. Você paga em torno de $280 a inscrição, só para correr, só a inscrição. Aí tem gente que pergunta, uai, você paga para correr? Uai, paga para correr. E caro. Por quê? Porque tem infraestrutura, tem seguro da prova, tem pessoas que vivem disso. Então, as pessoas que às vezes vão correr pipoca, porque a cultura do brasileiro, às vezes pela situação financeira, pega e fala, acha que é normal.
A gente tem que tentar dar respeito às empresas que trabalham, né? Uhum. Eu no início da minha corrida, achava também que não tinha importância, mas aí com os aprendizados e com respeito, constelação familiar também fala isso, equilíbrio entre dar e receber nas relações. Então, a gente quer uma segurança de poder correr na rua. Aí você tem uma empresa que paga registros e impostos para te dar segurança, te dar hidratação, né, receber a medalha como concluinte, e aí você não tem que entrar em contrapartida com algo. Fica desequilibrado. E aí, assim, para você ter uma noção do que é o desejo hoje das majors, costuma ter na prova 30, 40 mil vagas, mas inscritos por vaga, você tem quase 30 mil pessoas. Por Majors vaga. é essa daqui. Majors é essa, que para você concluir, para você pegar essa, você tem que ter corrido 7 maratonas. 7. Por quê? Por que 7? Porque Boston, você só consegue entrar para correr a maratona de Boston se você tiver corrido uma outra maratona na sua faixa etária, ter sido mais rápido para você conseguir o índice. E eu tive um aprendizado fantástico. Doloroso também. O que acontece? Meu tempo médio de maratona é 4 horas e meia. Era 4 horas e meia. Eu queria completar as majors, mas eu não ia me achar menos merecedora da major se eu não tivesse conquistado o índice de Boston. Aí, se eu tivesse que ir por agência, se eu tivesse que fazer rifinha, se eu tivesse que ir para sinaleiro, vender paçoca, eu ia fazer alguma coisa. Eu ia dar um recurso. Aí, por quê? Porque era 40 minutos a menos. Era muito tempo para eu conquistar para fazer. Não que eu não me achava capaz. Eu não queria colocar essa pressão de me impor, fazer tempo para Boston, para perder a alegria que eu tinha em correr. Eu sou pressionada de segunda a sexta, eu trabalho com venda. Sou pressionada a trazer resultado. Aí, naquilo que é um momento meu de lazer, de alegria, eu vou me pressionar, baixar tempo de corrida, preocupar com pace. Pace é a gíria do nome que as pessoas dão, do tempo que você gasta para correr 1 quilômetro. Então, tipo assim, meu tempo médio para eu correr 1 quilômetro é 6 minutos, então meu pace é de 6. Aí eu vou ficar preocupado com isso? Qual a relevância na minha vida de eu chegar em uma maratona que tem 50 mil pessoas? Quer dizer, se eu chegasse em primeiro, tem uma relevância grande, né? Porque aí ganha muita coisa. Mas para quem começou a correr 43 anos, você tá achando, né? Você tá querendo demais. Não, pera, esquece. Vamos fazer os sonhos de acordo com a realidade daquilo que é possível. Então, numa prova de 50 mil pessoas, que diferença vai fazer pro outro se eu cheguei em 6 horas, se eu cheguei em 5, se eu cheguei em 4, se eu cheguei em 3? As pessoas hoje ficam muito tendenciosas a te pressionar para você fazer tempo baixo, corrida e tal, para ser o bambambam. Por que a gente tem que ser bambambam em tudo? Eu tenho que ser bambambam naquilo que era relevante para mim. Conseguir fazer meu filho falar, de repente era ser bambambam. Agora, na corrida de rua, aonde ali é onde eu vou ter meus melhores momentos de mim comigo mesmo, meus melhores momentos da minha conexão com Deus, porque quando você está ali, é aquele momento que você está em sintonia, mesmo com dor, mesmo 42 quilômetros correndo. Você tem um monte de autossabotagem mental, psicológica. Ai, será que eu tô bem? Será que eu não tô? Ai, será que tá doendo aqui? Ai, será que eu machuquei aqui? Sabe? Então... Aí você conseguiu ir, participou. Aí eu consegui. Como que foi para passar nessa, que tinha que ter a Boston, eu estava treinando na época com uma amiga, querida, mas eu não almejei correr para índice, para tempo. Mas ele estava correndo bem e nós estávamos inscritas. Ela ia fazer a primeira meia maratona dela no Chile, em Santiago, e eu estava inscrita na maratona. Aí, tipo, 20 dias antes da maratona, ela virou e falou assim para mim: Miriam, você vai conseguir o índice para Boston. Eu falei: quê? Você tá doida? Ela falou: não, você tá correndo bem. Porque eu corri e não olhava para tempo. Corri, olhava. E aí, como a gente tava correndo junto, sempre treinando direito, mantendo... Ela falou: não, você vai conseguir índice para Boston. Ela plantou a sementinha na minha pessoa.
Ai, ai. Aí, o que aconteceu? Aí, isso era numa quinta-feira. No sábado, eu ia fazer o último longão para maratona. Eu ia correr 30 quilômetros. Aí, no que eu ia correr 30 quilômetros, eu falei, uai, será que eu tenho disposto? Eu falei, vou fazer o treino final focada no tempo que eu precisava lá. Eu precisava correr uma média de 5,20 por quilômetro para dar mais ou menos o tempo do que seria lá. Aí, o que eu fiz? Usei minhas estratégias. Tinha um colega, eu falei, não, corre comigo, porque ir correndo com alguém, você sente. Aí, depois encontrei outro, fui pro treino, longo, meus 30 quilômetros, no Areião, Ricardo Paranha, ó, descendo e mais focado, um treino mais firme. Eu fiz os 30 quilômetros com um pace de 5,19. Destravei minha mente. Eu falei, opa, dei conta de fazer aqui em Goiânia, que é quente, tem altimetria, sobe e desce. Lá é plano e frio. E na energia da prova, vai ser lindo. Já estava contando com o ovinho antes de sair da galinha. Beleza. Aí, na prova, eu pedi para um amigo abrir mão da maratona dele e correr junto comigo. Para ele servir como se fosse meu coelho, meu peixe. Correr do lado, porque eu não gostava de ficar olhando no relógio para ficar monitorando o tempo. Eu sempre corri com música. E aí, eu pedi para essa amiga fazer uma playlist para mim. Beleza. E aí, fomos para a prova. Começamos a correr. E aí, eu usei um dispositivo no celular que eu nunca tinha usado, porque eu não gosto de ficar olhando o tempo, e ele estava disparando o tempo para mim. E o colega falando, vamos, logo no início da maratona, puxando. Falando que eu estava correndo às 6, sendo que o relógio estava me falando que eu estava correndo tipo às 5h20. Aí eu falei, não, eu tô com 5h20, se eu manter 5h20, vai ficando ali. E aí, beleza, foi. E aí ele chamando, falando que, tipo, eu tava num pace de 6, eu tava 5h20, eu tava sabendo que eu tava 5h20, porque o relógio tava lá. E aí, tá bom, nós nunca tínhamos treinado juntos. E aí a gente foi, tensão, e ele chamando, e eu tava muito séria, muito nervosa, apreensiva, tensa pela situação. Aí chegou um momento que ele foi falar alguma coisa comigo, e com certeza eu dei uma patada, porque eu tava no estresse. E aí eu dei uma má resposta, ele deve ter pensado, vai plantar batata? Tô aqui abrindo mão da minha maratona, eu ainda vou perguntar, não tem, tô ajudando, e ela ainda vai me dar coice? Aí ele foi. Ele foi e eu fiquei. E aí vieram meus autos sabotários, Mira, ele não tá acreditando em você. E você tá acreditando em você? E aí eu tava com o celular. A playlist travou 17 vezes. No que ela travou, desconcentrei e fui parar para mexer com música. Quem tá correndo para tempo, não para. O negócio não dá tempo de pensar. Aí eu parei, fui mexer, aí desconcentrei, aí parei. Eu quebrei o dente nessa prova. Dos anos que você tava... Porque eu tava assim, fui abrir um jeito. Eu falei, guardei meu dentinho no bolso. Eu falei, não tem lógica. O que aconteceu? Eu fiz uma maratona sub-4. Abaixo de 4 horas, que é um sonho, que normalmente as pessoas na corrida quer falar assim, quer correr, quer ser sub-30, sub 1 hora, quer correr 5 quilômetros abaixo de meia hora, quer correr 10 abaixo de 1 hora. E correr, na média, uma maratona abaixo de 4 horas, era um sonho meu sonho, meu tempo médio era 4 horas e meia. Eu fiz a prova em 3 horas e 54 minutos e alguns segundos. Só que eu vivi um luto, eu não vibrei. Por quê? Porque o tempo para eu conseguir Boston era 1 hora, era um tempo de 50, eu precisava fazer ele abaixo de 3 horas, tipo 3 horas e 50 minutos. E aí eu estourei 4 minutos do índice. Aí fiquei, né, remoendo, ainda com o dente quebrado lá, e viajando o restante da viagem. Aí eu falei, Miriam, você não pode fazer isso com você. Você não vibrou, você fez algo maravilhoso. Você fez uma maratona sub-4 e não está vibrando porque você colocou o objetivo em Boston. Você não pode. Falei, passou alguns dias, essa amiga, ela viajou. Quando ela voltou, eu falei, nossa, eu preciso falar com você. Eu preciso entender o que foi. Aí ela pegou e falou, Miriam, você não estava alinhada. Você não estava com sua tríade aliada. Você não estava alinhada cabeça, corpo e coração. Se você tivesse alinhada, nada teria te tirado. Se você estivesse focada, porque condição de correr, você sabe, você estava dando conta de correr tranquilo. Você correu aqui, ó. Então, você tinha condições físicas para isso. Emocionais, você deixou.
Você não estava alinhada. Se você tivesse falado, não vou dar atenção para esse celular, e eu vou fazer porque hoje eu vou conquistar, você tinha pego esse celular e tinha jogado longe. Você ia falar, eu vou fazer porque eu tenho condições de fazer. Ou seja, a minha identidade de percepção da minha capacidade truncou. E aí eu não fui merecedora. E nessa época eu ganhei e recebi um livro que foi o que destravou. Um livro maravilhoso, que é o mesmo autor do Milagre da Manhã, que ele conta, que ele fala assim, equação do milagre. Fé inabalável, esforço extraordinário, você vai alcançar sempre aquilo que você quer. E aí eu entendi. Eu não tive um esforço extraordinário. Por quê? Porque a música parou, travou, eu fui dar atenção para a música. Se eu tivesse tido o meu esforço, se eu tivesse tido a minha fé inabalável, nada vai me tirar do meu objetivo. Eu tenho capacidade, eu treinei para isso, eu estou pronta para isso, eu vou ser merecedora para isso. Só porque eu não fiz isso. Eu desalinhei. Eu não tive essa fé inabalável em mim mesma. No que ela não foi, o meu esforço também não foi extraordinário. O que aconteceu? Aí, 60 dias depois, a Morgana, assessoria, né, minha coach na época, ela pegou e falou, Miriam, tem a prova de Porto Alegre, daqui 60 dias. Vamos alinhar seus treinos. Você está preparada, você já está com o corpo. Vamos tentar. Vamos lá. Aí eu falei, beleza. Aí eu fiz a inscrição lá. Teve uma prova antes disso, que foi uns 21, uma meia maratona em Brasília. Quando eu fui correr essa meia maratona em Brasília, eu coloquei um canelito. E aí, nos primeiros 500 metros, canelito, ele relaxou. E ele caiu. No que ele caiu, eu falei, hoje não. Hoje nada vai me tirar daquilo que eu quero, do foco. Eu quero fazer, eu estava com pace e ideia 5:19, eu vou correr essa meia maratona inteira nesse pace. Larga esse trem para baixo e fiz. Nessa prova em Brasília, eu fui top 20, ou seja, entre todas as mulheres, eu cheguei entre as 20 primeiras classificadas. Você tem noção do que é isso? Uma pessoa que já estava aí com 48 anos, para 49 anos, você chegar mediante atletas de todas as idades, em Brasília, capital do nosso país, você está entre as 20. Eu falei, uau! Parabéns. Tipo assim, não que eu não acreditasse, o foco não era esse. Mas nessa prova, era alinhar, porque eu tinha um objetivo. Qual que era o objetivo? A meja, mas antes da meja eu tinha que fazer o índice para Boston. E índice para Boston foi Porto Alegre. Aí em Porto Alegre eu fui na nutricionista Mariana Alves, levei tudo, ela me passou suplementação a cada 5, etc. Foi lindo. Eu fiz a prova da minha vida. Eu corri uma maratona em 3 horas e 40 minutos. Foi. Aí vibrei, celebrei. Então o aprendizado dessa jornada me ensinou, porque aí a playlist, eu fui autorresponsável. Eu fiz a minha playlist, que eu escutava, treinava. Não, essa música também é fraca, vou colocar outra. Não, essa aqui. No quilômetro 35, mais ou menos pelo tempo, eu coloquei Ressuscita-me, de Aline Barros. Porque era um momento que ainda estariam faltando 7 quilômetros e que eu ia precisar... De força. De força. E foi lindo. Aí... jornada, consegui o índice para Boston, consegui inscrição de Boston, e o que aconteceu? 2020, maratona cancelada, pandemia. Aí nada de ir para Boston. O ano depois, o que aconteceu? Ainda naquele negócio de pandemia, visto vencido e embaixada fechada. E lá o negócio, eu falei, ai, Deus é mais. Aí no terceiro ano, que aí começou a liberar, né? Porque para conquista, essa conquista tem todo... uma simbologia, todo um aprendizado financeiro, estratégia, de método, de direcionamento. Porque isso aqui envolveu muitas coisas, né? Tudo isso. Porque eu não tive patrocínio. Não foi dando gás, foi trabalhando, foi economizando, foi colocando a prioridade aonde era prioridade para mim. Então, vai gastar, vou comprar roupinha nova? Não, vamos guardar o dinheirinho lá, porque eu tenho que ir ali fazer outra coisa. São as escolhas. É isso, e aí vem os resultados. Nós já estamos caminhando para o final. Conta para nós como que veio o seu nome no Guinness Book. E depois já
já vamos finalizando para você falar para nós como que é o seu método hoje, o que assim, de toda a sua história, tudo que você viveu, como que você chegou no ponto de entender o seu propósito e hoje está ajudando outras pessoas com isso. O Guinness Book foi a cereja do bolo, né? Eu não esperava constar o meu nome no livro dos recordes. E como teve a situação da pandemia, as pessoas que concluíram a Mandala Major na Maratona de Tóquio, ali foram 3.064 concluintes que pegaram a Major. Então, teve um recorde de entrega Mandala Major, porque por 2 anos, as pessoas que estavam dependentes da medalha de Tóquio ficou sem pegar a Major. Uhum. Eu fui a primeira pessoa no mundo, no planeta, a correr as Majors fantasiada. E cada fantasia era caracterizada com o local. Então, em Nova York, eu corri como Estátua da Liberdade. Em Berlim, garçonete do Oktoberfest. Chicago, futebol americano. Boston, de unicórnio. Tóquio, geisha. E Londres, guarda real. Mas eu não reivindiquei o meu Guinness por esse feito. Porque eu falei, gente, ele não vai mudar. Eu já estou no livro dos recordes. Então, para mim, agora não é isso. O objetivo e aonde eu cheguei e explicar por que o meu nome virou Ultra Miriam. Uhum. Eu não era de redes sociais, não me preocupava muito com isso. E tinha um nome lá, tipo Miriam.Cristina.Tavares. Aí, para você falar um nome desse jeito, eu falei, Miriam, esse negócio não tá bom, não. Eu sou da venda. Esse nome não está comercial. E quando você corre 50 quilômetros, existe a Ultra Maratona. Uhum. Eu trabalho na Ultra Guide. Eu falei, por que não Ultra Miriam? Na época, a Ultra Guide tinha um marketing que estava associando as pessoas, e aí tinha Ultra João, Ultra Maria, Ultra tal. Tanto que teve coisa de Ultra Miriam. Eu falei, opa, então Ultra Miriam. Ninguém é mais Ultra que eu. Eu trabalho há 20 anos na Ultra Gás, mas aí eu coloquei Ultra Miriam. Eu falei, Miriam, mas o pessoal vai achar que você é ultramaratonista. Se você colocar a Ultra Miriam, vai ficar de fake news. Eu corri uma ultramaratona para constar na história da minha vida. E foi uma ultramaratona trail na Chapada Diamantina. 10 horas era o limite da prova. Eu fiz em 9 horas, 58 minutos e alguns segundos. Pensa uma prova sofrida. Nossa Senhora. Porque era trail, era montanha. Teve lugar lá que eu estava descendo, sentada no chão de bunda, literalmente. Que eu falei, velho, não pode quebrar nada, não. Eu não tô aqui, não posso quebrar nada. Eu vim aqui, foi pra voltar do jeito que eu botei. Tem que, tipo assim, faz a prova no sábado, segunda-feira já tinha que vender gás, meio que manqueba. E aí o Ultra Miriam surgiu desta forma, porque eu usei um trocadilho inicial, depois fiz ultramaratona e esta é a Ultra Miriam. Uma pessoa hoje que é muito grata a tudo que eu vivi. E aí o entendimento disso, de eu ter me tornado a Ultra Miriam, dos aprendizados de vida, eu desenvolvi um método Ultra e trago para as pessoas em palestras o que é ser Ultra em tudo que faz. Então, estou mostrando para as pessoas para que elas também sejam Ultra em tudo que fazem. E Ultra é pessoal, é o seu Ultra. Se o seu Ultra é se tornar juiz, o que você vai fazer o passo a passo de colocar relevância para concluir o seu Ultra? Então, você tem todo um método. Porque eu tive 2 formas para o que eu queria muito, fazer meu filho falar, que aí já falar nem competia, vamos falar assim, a mim, ou procurar uma situação. Então, eu utilizei o método Ultra e a conquista da medalha Major também. Porque é assim, um vencedor, ele só vence porque ele não desistiu. Nós não estamos falando de você chegar em primeiro lugar. Você não precisa ser primeiro lugar. Mas você pode vencer. Vencer naquilo. Tipo, meu filho falar. Ele fala bem? Eu acho que ele fala muito bem. Mas, de repente, vai virar locutor? Vai trabalhar? Não. Mas ele fala. Ele escuta. Então, eu não fui vencedora? Claro que eu fui. E sempre Deus acompanhando. As medalhas, Majors, eu precisava completar todas elas em primeiro lugar? Não.
Mas eu completei. Isso não tira o brilhantismo da jornada, da vida. E aí muitas pessoas estão se perdendo ou deixando de fazer aquilo que dá prazer. Por quê? Por causa de julgamento? Ah, mas o que o outro vai achar? Tem alguém pagando suas contas? Porque as minhas, eu não estou com ninguém pagando minhas contas. No fritar dos ovos, é a gente por a gente. Então, tem muitas situações que, por um julgar, você não se permite fazer as coisas. E a vida está passando. Você quer ser o personagem principal da história da sua vida? Ou você quer ver ela passando e você ficar assistindo? Eu quero viver a minha. Eu tenho vivido. Uau. Que isso, hein? Que episódio. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Tá. Obrigado por ter compartilhado conosco a sua história. Nós estamos gravando a série Chaves que Abrem Portas. E eu queria que você liberasse uma chave diante de tudo isso que pode abrir porta para outras pessoas. Pessoas, às vezes, que estão passando por processos iguais aos que você passou ou parecidos. E que essas pessoas, se elas tiverem a informação que você vai liberar agora para elas, muda todo o percurso da vida delas. É o merecimento, a liberdade, o amor próprio. É se amar. Como se amar? Se permitindo fazer o seu autocuidado. Meu autocuidado, a primeira coisa que eu faço, atividade física. Eu acordo, hoje eu já corri 10 quilômetros, já nadei 1 quilômetro. Cedo, eu acordo por quê? Porque o nosso corpo não é parte do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. É uma forma de poder honrar o que eu tenho. Então, honre o que você tem. Só vai. Eu tenho um jargão que é assim. Tem pessoas que têm muita dificuldade de atividade física. Quem tem dificuldade de atividade, me acompanha, que eu vou te ajudar. Você vai ver. Que aí tem pessoas que olham para mim, a mulher já está descendo escada, 5 horas da manhã. E eu falei, porque é isso. Se eu, não, eu preciso cuidar primeiro de mim, para depois o dia começar. E o amor próprio, isso é um autocuidado, isso é seu amor, é você se acariciar. É difícil? Eu queria estar dormindo. Fácil não é. Tem hora que a pessoa pensa, não gasto não, isso, aquilo. Vamos lá, vamos trazer outro pensamento. Quem que dá birra? É um adulto ou uma criança? Criança. Adulto faz o que precisa ser feito. Se você sabe que precisa praticar uma atividade física porque você está com colesterol alto ou você não está com a saúde em dia e tal, você vai ficar dando birra e falar, não gosto desse treino, não vou fazer não. Quem faz isso é criança, gente. Nós somos adultas. É empoderar a mulher adulta, o homem adulto que tem dentro de si, regaçar as mangas e falar, não, peraí, eu não vou ficar dando birra. Eu preciso fazer. Antes feito que perfeito. Faz meia hora de caminhada, meia hora para ir começando. Sabe, para cuidar de você, do seu amor próprio. Quando você faz uma meia hora de um esporte logo cedo, meu sentimento depois, eu fiz. Gente, eu estou honrando um corpo perfeito. Eu estou honrando porque eu consigo caminhar. Eu estou honrando porque eu consigo enxergar, ouvir uma música. Aí eu vou ficar deitada no sofá, sentada no sofá, olhando o WhatsApp ou uma televisão. E põe um podcast, põe uma música e vai. Só vai. Por quê? Porque o dia que você olha primeiro e começa com a autossabotagem, nunca costuma. Então não vai, não pensa, só vai. Depois que foi estar aqui, eu falei, não, agora eu já animei, já fiz, foi lindo. E aí é a melhor reverência que você tem consigo. Aproveite o seu bem mais precioso, que é você. É isso. Uau, muito obrigada por ter aceito nosso convite, por ter vindo compartilhar conosco. Espero que a gente grave outras vezes, contando mais histórias. Com certeza. É isso, muito obrigada a você que acompanhou até aqui, que assistiu todo o episódio. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais da Miriam, para você seguir a Miriam e ter ela aí como um exemplo, né, a ser seguido no que diz respeito a superar desafios. E o meu agradecimento especial ao Cappuccino Sec, que é um cappuccino 100% fit, zero açúcar, que está nos acompanhando em todos esses episódios. Obrigada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou e comenta também o que vocês acharam da história da Miriam. Obrigada, Miriam. Compartilha. Gratidão. Gratidão. Boa tarde, benção, mãe. Tudo bem com a senhora? Eu sou o Tarek,
prazer de conhecer para todos. Eu espero que minha mãe merece muito, que me ajudou muito grande, da gratidão. Eu espero que minha mãe entenda que é dessa forma, que eu sou assim. Hoje em dia eu tenho 28 anos. Mas graças a Deus que eu consegui falar, mas que eu sou surdo profundo. Eu espero que você me entende, mas dessa forma. Eu sei falar Libras também. Mas mesmo assim que as pessoas têm dificuldade. Tem pessoas que têm deficiência auditiva, tem deficiência cego. Respeito os outros, respeitem por mim também. Tá bom? Obrigado por tudo. Um beijo pra vocês de coração. Tchau, tchau. Não há nada tão poderoso como você. Você não sabe disso, mas está dentro de você. Você pode acordar, levantar, escovar seus dentes, mas ainda estar dormindo. Você pode ir ao trabalho, mas por dentro estar pensando no fim de semana que está chegando. Você pode estar com a melhor roupa, com o melhor penteado, mas se não estiver com sua mente, não está com nada. Corpo e alma não é só um ditado popular. É como você pode se desafiar todo dia a ser melhor do que ontem. Se você tem um objetivo, você vai ter que mudar maus hábitos, ter disciplina, falhar, levantar, falhar de novo, trabalhar duro. Muito mais cansativo é não fazer nada. Faça alguma coisa hoje que o seu eu no futuro vai lhe agradecer. A vida gosta de quem se posiciona. Se você não pode mudar as coisas, mude você. Pode apostar. Nós não sabemos quem somos, até vermos o que podemos fazer. Não, nunca, jamais, nem pense em desistir. Risque essa palavra do seu dicionário. Com certeza é um caminho difícil e dá medo. Mas o medo é reconhecer a grandeza do que você quer atingir. Quando você encara esse medo e continua, uma coisa muda em você. Existem pessoas que passam suas vidas sem descobrir seus objetivos, sem descobrir quem são. Se você olha para alguém de sucesso e pensa como ele chegou até aqui, lembre que as pessoas são reconhecidas um dia pelo que elas lutaram por anos. Quando você sabe o que você quer, pode vencer os obstáculos que estão fora e os que estão dentro de você. Foque nisso e nada vai conseguir te parar. Torne-se quem nunca foi, para fazer o que nunca fez. Viva todos os seus dias com determinação. Cada milésimo de segundo tem que valer a pena. Cobre de você o melhor, nada mais do que o melhor. Todo dia você começará a ver uma diferença em tudo que faz. Como faz seu trabalho, como vai atrás dos seus planos, dos seus sonhos. Você vai acordar todo dia com a garra e a vontade de quem sabe que tem o que é preciso. Com certeza, mas com toda certeza, você será reconhecido por cada esforço. Todo dia, diga sim. Sim, eu sei o que eu quero. Sim, eu vou dar o meu melhor. Sim, hoje é o meu dia. E sim, eu tenho energia e o foco para que nada me detenha.